Olá, tudo bem? É muito bom estar aqui com você mais uma vez. Estou gravando agora. Esse é o vídeo número 9. Esse tema é chamado Deus revela os falsos profetas. Esse programa é dialogando com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, que traz a veracidade das palavras de Deus. Nem mais e nem menos. Que passa disso é de procedência do mal. Por isso que eu trago esse tema baseado em Deuteronômio, capítulo 18, do 20 ao 21. Mas o tópico que eu trago no vídeo número 9 é os falsos mestres e enganadores, baseado em 2 Pedro, capítulo 2. O programa esse tema revela os falsos profetas, o que vem acontecendo nos 4 cantos do mundo. Para isso, este programa traz uma veracidade da perfeição de Deus, da vontade de Deus, do desejo de Deus, para que todo aquele que crê em suas palavras será salvo e liberto, pela verdade do Senhor, não pela verdade de homens. Dialogando com a Bíblia, que é um programa que procura trabalhar de acordo com as Escrituras Sagradas. É muito bom estar na sua presença. Eu já agradeço que você tenha um pouco de paciência para receber essas mensagens, que eu peço que o Espírito Santo abra o seu coração, como ele está abrindo também meu coração, apresentando para vocês entendimentos, revelações do profundo e do escondido, através das Sagradas Escrituras. Eu te peço que você pegue a sua Bíblia agora e abra no livro de Deuteronômio, para aplicar agora a introdução sobre Deus revela os falsos profetas. Não vou aplicar aqui doutrina particular, nem dogma, e tampouco ministerial congregacional, mas tudo de procedência da originalidade das Sagradas Escrituras de Deus, o livro da vida e o livro da morte, porque se consta tudo o que devemos fazer para ter vida de paz na terra e a vida eterna. Amém? Por isso que eu vou abrir aqui o livro, vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 20. Eu vou sempre trabalhando. Nós vamos trabalhar. É um papo amistoso, é um diálogo amistoso, sem ataque a nome de ministério, a nome de homens. Mas, se for pertinente o assunto, determinado assunto que existe um certo ponto de originalidade do assunto, é tocar de nome de ministério, de onde surgiu tais doutrinas. Mas não se refere aqui a nome de ministério, nome de homem, mulheres, ou coisa assim semelhante. O que Deus me entrega aqui é a vontade dele. O que eu vou entregar é testemunhar a veracidade de Deus. É isso que eu tenho que fazer como eu e você somos porta-voz do Senhor, nós somos embaixadores, sem precisar ser ungido por nenhum homem. Nós temos essa liberdade através das Escrituras, que é a unção de Deus, que é a verdade. Amém? Então, vamos aproveitar o máximo possível. Realmente, o Senhor, através da Escritura, ele repreende, ele corrige, ele ensina, ele julga, executa, ele faz todas as coisas, porque tudo é dele, mas ele faz tudo com equidade. Amém? No versículo 20, ele diz assim, vamos acompanhar. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, no nome do Senhor, né? Em nome do Senhor, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Quando ele diz assim que pode falar, não significa que não possa falar em nome do Senhor. Você pode falar em nome do Senhor. Quando ele diz que pode falar,
dizendo que ele mandou falar, que ele disse, que ele mandou, são outras palavras, doutrinas que não têm contundência bíblica. É isso que ele quer estar dizendo aqui, que eu não lhe tenha mandado falar, porque ele não foi escolhido para falar tais doutrinas, tais interpretações, porque a Bíblia já é interpretada. Ou que falar em nome de outros deuses, representando determinadas marcas de ministério, dizendo que foi Deus que deu aquela autorização, aquele poder para ele falar da forma que ele quer entender. Esse profeta morrerá. Na época, eles morriam. Deus eliminava da terra. Mas agora, as pessoas morrem espiritualmente por causa de Cristo Jesus. Porque pela graça, essa misericórdia que Deus entregou, porque Ele recebeu todos os nossos pecados, foi tudo com Ele. Então, Ele é o nosso advogado, Ele nos defende. Mas esses homens, eles estão tomando o lugar do advogado, que é Cristo, do juiz da igreja, que é Cristo, e o juiz do mundo, que são dois tribunais do mundo, é Deus, e eles ocuparam também. Estão tomando conta de tudo. Então vamos continuar. E se disseres no seu coração, como conhecereis a palavra que o Senhor não falou? Como é que você vai conhecer? Primeiro, Deus não mandou construir templo fora de Israel, só existe um. Para nomear profetas, pastores, sacerdotes, quando se refere o nome de Deus. Existem muitas religiões que não usam o nome de Deus, mas em sua maioria sim. Por isso que isso é destinado aos que usam o nome de Deus. Não significa que eu não uso o nome de Deus que será salvo, porque ele tem os seus deuses, mas não usa o nome de Deus. Vamos procurar entender. Então, o Senhor não enviou, porque ele não deu nenhuma autonomia. Por que não deu? Porque Jesus Cristo profetizou que não ficaria pedra sobre pedra, para que ninguém adore Jesus Cristo em templos feitos por mão de homem. Só houve apenas um templo, porque foi o projeto de Deus que foi oferecido por Davi e construído por Salomão, porque Davi estava com a mão suja, cheia de pecado, que vocês sabem muito bem disso. Né? E no tempo de hoje, o Senhor não permitiria que os gentios construíssem templos para adorar a Deus. Isso é antibíblico. Quero que vocês prestem muita atenção. Então, quando terminou a caminhada de 900 anos de templos que adoravam ao Senhor e muitas negligências, muitos pecados, o Senhor enviava seus profetas para corrigir os reis e os sacerdotes, que administravam o templo do Senhor, e os reis que governavam Israel em determinada tribo, determinada cidade, mas eles não se consertaram. E Deus está enviando para você um profeta, deu consentimento, procedeu de Israel, porque hoje Israel não se levanta também mais profeta, porque Deus também levanta. Terminou nos 66 livros. Os profetas da primeira aliança e os apóstolos da segunda aliança. Mas na segunda aliança ainda tinham profetas, mas eles professavam as profecias dos profetas da primeira aliança. Amém? Então, se disser no seu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Porque toda a projeção daquele ministério não consta nas Escrituras, não existe ordenança. Vou continuar. Quando o profeta falar em nome do Senhor, vamos lá, vamos continuar, vamos trabalhar. Nós estamos juntos aqui, isso é muito importante que a gente trabalhe em conjunto para podermos ter melhor entendimento, né? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, vamos lá, essa é o ponto crítico, quando a palavra não se cumprir, nem suceder assim esta palavra
é que a palavra do Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta que não tenhas temor dele. Não deve ter temor desses profetas. Mas eu vou voltar sempre na introdução anterior de vídeo. Mas as pessoas estão dizendo isso, não, mas se cumpriu a palavra que aquele profeta falou. Primeiro, que ele não é profeta de Deus. Segundo, que aquela palavra é falsa. Por que é falsa? Porque não tem procedência bíblica. Nós devemos professar o que está escrito. As profecias da nossa vida já está tudo consta nos 66 livros. É o livro da vida, existe todas as nossas profecias, tudo que vai acontecer nas nossas vidas está escrito. É só seguir os mandamentos, os preceitos e os conceitos do Senhor. Você começar agora a entender? Bem? Então, quando você recebeu aquela revelação, a primeira é de um falso profeta, porque ele não foi enviado por Deus, não existe profeta nem pastor para esse tempo. Quando ele está entregando tudo aquilo ali, toda aquela mensagem, aquelas profecias de trabalho, de casamento, de processos, disso, daquilo, outro, tudo isso, quem segue as escrituras, o mandamento de Deus, Deus abre as portas automaticamente. Quem abriu as portas para a prosperidade espiritual, para que receba as materiais? Na cruz, Cristo Jesus. Ali abriu as portas. Abriu as portas para os gentios. Antes era só a porta para o povo de Israel. Então tem que procurar discernir, saber tomar entendimento o que é para Israel e o que é para os gentios. Para os gentios não foi dada autonomia de construir templos em nome de Deus. Não foi permitido, não tem permissão para se projetar profetas, evangelistas, pastores. Por quê? Porque já existe uma obra de evangelismo na própria Bíblia. É só falar o que estou fazendo aqui. Eu estou sendo profeta porque eu estou professando. Estou sendo pastor porque eu estou pastoreando a palavra, entregando. Eu estou sendo evangelista porque eu estou entregando o trabalho dos evangelistas. Eu sou um doutor porque eu estou dando, por mais que possa ser um doutor independente, fora da escritura, como é a questão de formação, sim, mas não se compõe os doutores como Paulo era o doutor dos gentios. E ele não tem nenhuma citação que se levantou nesse sentido. A boa formação, o bom estudo, sendo um doutor, um sábio, acadêmico, sem problema, desde que não saia dos parâmetros bíblicos e que sua maioria, na verdade, estão saindo, construindo seus templos, as suas doutrinas e dando veracidade da verdade do que eles pautam para os seus ministérios nos 4 cantos do mundo, até formar as suas universidades. Errado formar? Não, claro que não. É importante não viver na ignorância. É muito importante que seja um culto, mas a cultura de Deus não tem nada a ver com a cultura do homem. A intelectualidade de Deus é espiritual, a intelectualidade do homem ela é terrena, ela é carnal. Então, eu quero que vocês entenderam então essa introdução. Eu estou aqui nessa introdução para que vocês possam compreender o tópico que eu estou trazendo aqui. O tópico desse vídeo 9 é os falsos mestres enganadores, baseado em 2 Pedro, capítulo 2. Nós temos que trabalhar com veemência. Nós temos que ser investigadores das Escrituras. Nós temos que ser investigadores. Nós temos que ser precisos. Então, quando ele diz aqui sobre a questão que com soberba, ele é soberbo. Por que a pessoa torna-se soberba, arrogante e prepotente? Porque ele está sendo acima de Deus. Está tomando a frente dos profetas, dos apóstolos, dos pastores de Israel, que por sinal foram condenados, porque o Senhor era contra os pastores. Então o que está sendo entregue aqui, já que você é pastor, você está enquadrado na lei de Israel. Já que você é profeta, você está enquadrado na lei. Já que você é evangelista, você está enquadrado. Você é apóstolo, está enquadrado na lei. Então o que é que você está fazendo? Não tem nada a ver com o seu ofício. Não foi dado para você. Você foi preparado por quem? Por homens. Os apóstolos foi por Jesus Cristo, Filho de Deus, o Deus Filho. Os profetas, diretamente de Deus. Nunca leram? Nunca estudaram? Algum profeta foi preparado por outro?
Os apóstolos, eles prepararam outros apóstolos. Só Matias já era um homem preparado, porque foi preparado por Cristo. Ele era seguidor de Cristo quando houve a seleção dos 2 apóstolos para ocupar o lugar do traidor Judas. Quando você está ocupando o lugar do apóstolo, você está sendo um traidor. Jesus não convidou você, você não conviveu com Cristo. Esse apostolado não te pertence, você disse que é a autoridade. Você que é presidente de ministério, você está sendo sumo sacerdote. Nunca leu? Presidente de ministério, como o sacerdote era presidente, o sumo sacerdote? Vocês têm que prestar atenção, você tem que ir para o detalhe bíblico do que Deus está falando, o que foi destinado. Esse livro é o livro da vida para nos guiar, para estudarmos e viver de acordo com a palavra. É desta forma, quando você lê as Escrituras, é Deus falando. Deus agora está falando conosco, comigo e com você. Apenas eu estou dando entendimento, não interpretação, porque a Bíblia já é auto-interpretada pelo Espírito Santo. Amém, amados? Então eu quero que vocês fiquem ligados agora. Nós vamos agora percorrer. Vamos para o livro de 2 Pedro, né? A Epístola de 2 Pedro, que é o livro também, né? Que foi escrito no sistema de carta. Por isso, epístola quer dizer no grego, não é isso? E agora vamos entrar no capítulo 2, a partir do versículo, capítulo 2, a partir do 1º. Quando se fala aqui, os falsos mestres e enganadores. Pedro aqui é um líder, é um homem chamado pelo Senhor. Ele é um apóstolo original. Você disse que é apóstolo, então se você é apóstolo, você vai ter que seguir o que está escrito aqui. Então, mas assim mesmo, se você seguir o que está escrito, você está fazendo um bem para os membros, para as ovelhas e para você em primeiro lugar. Mas não você se intitular de apóstolo, porque isso é antibíblico, isso é contra as doutrinas e a vontade do nosso Senhor. Amém? Então, estão ligados? Vamos ler? Então diz aqui, no capítulo 2, de 2 Pedro, ele diz assim: Houve também entre o povo falsos profetas. Houve também entre o povo falsos profetas. É o que está acontecendo agora. Está havendo entre o povo falsos profetas. Vamos continuar. Quem está falando aqui é o líder. Está falando aqui é o apóstolo, a autoridade de Cristo. Amém? Que hoje nós estamos transmitindo a obra dos apóstolos, que foi fundamentada a igreja através deles, não através de você que diz que é apóstolo. O que você está fundamentando é uma falsa igreja, sendo simplesmente usurpador de um título que não é seu e que ocupa muito mal para evangelizar e doutrinar o povo, dizendo que procede de Deus. Vamos continuar. Esse versículo, ele diz: Como entre vós haverá também falsos mestres, que são os ensinadores. Profetas, mestres, vamos lá. Os quais introduziram encobertamente. Vamos lá, nós estamos conversando com a Escritura, nós estamos conversando aqui, o Espírito Santo está nos conduzindo aqui. Para mim e para você. Abre o seu coração para que você possa entender e compreender. Encobertamente heresias destruidoras. Essas heresias estão destruindo as famílias, estão destruindo a sua salvação. Vou continuar. Negando até o Senhor. Quando você contraria a Sagrada Escritura, você está negando ao Senhor. Outra coisa, quando você ocupou o lugar de profeta ou de apóstolo, pastor, você aqui é um herético. Você está negando o Senhor, ocupando o lugar ao qual o Senhor não destinou. Negando até o Senhor que o resgatou. O Senhor resgatou você das trevas.
Agora você está contra o Senhor, porque está fazendo tudo contrário o qual está escrito nessa escritura. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Você está destruindo o povo. Você está destruindo, você está pisando na veracidade de Deus, nos mandamentos do Senhor. Você ainda não percebeu nada disso, né? Por quê? Porque a sua cegueira espiritual chegou ao extremo, por causa da soberba da arrogância. Quem confirma isso? A própria Bíblia. Vamos continuar. No versículo 2, ele diz: e muitos seguirão as suas dissoluções. Divisões. Porque vão seguir o quê? As divisões. Divisões das palavras e divisões também dos membros. É o que mais está acontecendo nos quatro cantos do mundo. Vamos continuar. E por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Vocês são blasfemadores. Quer queira, quer não. Por mais que vocês passem pregações, ensino sutil, parecendo verdadeiro, não é? Mas tudo são filosofias vãs, com sutileza, com manuseio, com pureza, dando sentido de pureza, de sinceridade. Mas tudo é falso, porque está fora do métier das escrituras. Eles estão aplicando uma outra escritura, uma outra Bíblia, outros mandamentos, outros preceitos e conceitos, o qual está escrito em Marcos 7, 7 e 8. E ele diz, vou repetir isso aqui de novo, o 2. E muitos seguirão as suas dissoluções. Por quê? Porque ele já dividiu as escrituras, dividiu a palavra de Deus, vão seguir essa dissolução. E nesses fatos, tudo que está acontecendo, vai ocorrer que vai haver divisões também de membros. Por isso que cada um vai construindo suas igrejas. Veja onde vai, vê onde chega o ponto da iniquidade. Portanto, vocês devem ficar atentos, ligados na veracidade da palavra de Deus. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Está blasfemado o caminho da verdade. Esses templos, esses homens que se dizem profetas, pastores, apóstolos, sacerdotes, etc., que usam o nome do Senhor, tudo é falso. Eles são blasfemadores. Eles estão vivendo em estado de pecado, de extremo pecado. Esses homens vão aceitar a se redimir? Vão reconhecer que estão fazendo isso? Porque o espírito do erro já entrou nele, com permissão do Senhor. Porque quando você continua errando e não busca se corrigir, então o Senhor autoriza, Ele permite. Como? No caso de Saul, ele insistiu. Ele foi um homem desobediente, não só 2 vezes que o Senhor tomou o reinado dele, tomou o reinado espiritual. Tomou. Esse reinado que nós temos agora é um reinado espiritual. O reino de Deus é espiritual, está dentro de nós. Quando você aplica um outro reinado, que é o reinado do mundo, o reinado do homem, o Espírito de Deus sai da pessoa. Foi o que aconteceu com Saul. E ele recebeu o espírito de loucura. E o que eles estão recebendo agora no tempo de hoje é um espírito de loucura. Eles são loucos o que estão fazendo. Quando o rei Davi reconheceu o seu pecado, se humilhou e entendeu e reconheceu, disse: eu pequei contra Deus, eu fiz tudo errado, eu fui um oportunista, eu fui um miserável, um desgraçado. Ele pediu a Deus: me dê um outro espírito, uma outra alma, me dê um outro corpo, me dê um outro coração, um coração de carne. Eu não quero isso, esse coração de pedra. Ele se humilhou, mas ele pagou um preço altíssimo e atingiu toda a família dele. Você, falso profeta, falsos ministros, você está atingindo os membros desse ministério dessa igreja que você fundamentou fora das Escrituras. Você está levando maldição para todos eles. É uma herança maldita. Vocês estão começando a entender? Porque o reinado de Cristo
que ele pediu ao Pai, que trouxe para a humanidade, para salvar o que estava perdido, é espiritual. O Senhor diz que ele busca as pessoas que adoram o Senhor em espírito e em verdade. As coisas materiais já existem. Quando você anda na palavra de Deus, as coisas materiais, você não, as portas estão abertas desde a cruz. Quando você tem a Escritura e lê, você não precisa buscar certas precisões. Quando você aceita Jesus e faz a leitura no Novo Testamento, por exemplo, é maravilhoso, mas você quer entrar em certas coisas que não deveriam. Mas como desejam ser mestre, então, quando acham que está em uma extrema conhecimento, vai levar para outros, mas de forma errônea. Não se faz mais mestre hoje. O mestre é o Espírito Santo. Já aqui o mestre está falando. Eu estou dando entendimento. Você tem que se familiarizar com a veracidade de Deus. Vamos continuar aqui no versículo 3. No versículo 3 ele diz aqui: por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Deus está falando comigo e com você. Eu estou transmitindo o que o Espírito Santo está conduzindo a nós. Tem alguma coisa errada aqui? É palavra de homem? Palavra de Deus. Aqui, ó. Por ganância vos explora com palavras fingidas. São falsas. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. Está pronto o juízo desses homens. E a sua destruição não dorme. Todos vão ser destruídos. Inclusive todos serão destruídos, inclusive daqueles que simplesmente o seguem. E Jesus tem esse assunto sobre os que seguem. Vamos continuar. E ele diz aqui, no versículo 4, que eu estou colocando aqui em detalhe, chegando aqui em detalhe, quando ele diz aqui, vou repetir essa parte. Você está com a Bíblia, vamos seguir, porque isso é importante. Isso é dando entendimento das palavras, chama-se etimologia, das palavras de Deus. Está dando entendimento espiritual. Não é? Vamos lá. Por ganância vos exploraram com palavras. Por ganância vos exploraram, vamos ler, com palavras fingidas. São falsos. É fraude o que eles aplicam. Para eles o juízo lavrado para eles, aí diz assim, ponto. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda. O Senhor é longânimo no seu julgamento. Está deixando eles prosperar bastante na iniquidade dele. Construindo, produzindo, ricos, enganando a um e a outros. São rebeldes de pai e mãe. Aí ele diz assim, e a sua destruição não dorme. O que é a sua destruição quando ele diz não dorme? Que o poder de Deus não dorme. Está observando eles 24 horas. De todo o malefício que eles praticam. Vou continuar. Pois, aí ele diz aqui no versículo, só para dar um adendo aqui em cima desse versículo 3 aqui, no versículo 18, vamos até lá, só para dar uma confirmação desse versículo 3, vamos lá para o versículo 18, que ele diz o seguinte, pois proferem palavras arrogantes de vaidades. São esses homens aqui que por ganância vos exploraram com palavras fingidas. Agora vamos para o versículo 18. Ele diz, pois proferem palavras arrogantes de vaidade e nos desejos da carne, iludem com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Opa! Vocês entendem esse versículo? Vamos entender etimologicamente? Vamos lá. Pois profere palavras arrogantes de vaidade.
Que vaidade? Palavras vãs, são passageiras. A palavra de Deus, ela fica, ela permanece. Onde diz essa palavra? Quem fala dessa palavra? Jesus Cristo. 5,18. Tudo pode passar, menos as minhas palavras. Menos as palavras do Senhor. Diz, pois profere palavras arrogantes e vaidade, e nos desejos da carne, carnal, diabólica. É uma mensagem cheia de pecado. Iludem com dissoluções. Iludem com dissoluções. Como ilude com dissoluções? O que significa dissoluções? Com divisões. Eles dividem as palavras de Deus e aplicam a palavra deles, carnal. Com aquela dissolução, os ouvintes, os seguidores, recebem já a palavra do pecado. A palavra da divisão. Aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Vamos entender agora. Ele diz assim, com dissoluções, aqueles, ele está dizendo que a pessoa vai numa igreja e quer se converter, e quer se libertar, mas o que é que acontece? Com dissoluções, aqueles que estavam prestes a fugir do pecado, quer se libertar, dos que andam no erro. Essas pessoas já estão andando no erro, estão recebendo uma doutrina dividida. Eles deixaram Deus de um lado e aplicam o Deus dele, que é o Deus desse século, que é Satanás. No 19 ele diz, prometem-lhes liberdade. Eles fazem trabalho de libertação, a obra de libertação por ensino, por imposição de mão, que é antibíblico, que não foi dado autorização a gentios, e fora dos apóstolos também não foi dado. Só os apóstolos que podiam fazer a imposição de mão, foi dado esse poder para eles, porque eles precisam fazer esse movimento, eles eram a Bíblia falada, que estava sendo escrita, as Escrituras. Amém? Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo? Estão prestando atenção? Continue com a Bíblia aberta. Vamos continuar. Pedro é a autoridade de Cristo Jesus. A igreja foi fundamentada através dele, dos 12 apóstolos. Não desses apóstolos do tempo de hoje, não de profetas. Apóstolos e profetas de Israel. Amém? Vamos lá. Os falsos mestres. Os falsos mestres e enganadores. Esse é o tópico sobre Deus revela os falsos profetas. Vamos continuar essa leitura, que é de suma importância, para que você possa ser liberto e salvo das garras dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Vamos continuar, porque eu estou com a Sagrada Escritura e você também. É a mesma. Eu sirvo a um Deus que você também serve. Você estuda os profetas e os apóstolos das Escrituras, é o mesmo que o meu livro. Amém? Só para você tomar uma ideia que é o mesmo, está aqui minha Bíblia. Isso é uma Bíblia, tá vendo? Esse é a espada que eu estou usando para mostrar a veracidade do Senhor. Esse é o livro de Deus, que foi escrito por de 1500 a 1600 anos. Levou 1600 anos para poder ser escrito. E vem esses homens comedores de feijão e arroz e traz suas doutrinas malévolas, impuras, destruidoras. Por isso que Pedro aqui entrega uma extrema repreensão e correção. Porque o livro, ele é pautado para corrigir. Para você se abençoar, você primeiro tem que ser corrigido. E esses homens são incorrigíveis. Vamos continuar. Porque o apóstolo Pedro, através do Espírito Santo, está falando conosco. Claro que ele já está morto. Mas ele deixou a obra que Cristo entregou para ele. E aqui tem vida essas palavras. Não dos homens. Eles já são mortos espiritualmente. Vocês estão recebendo a doutrina morta, que significa que você está morto também. Por isso que você não consegue entender as Escrituras de Deus, as palavras do Senhor. Vamos continuar no versículo 19, que ele diz, vou até repetir, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção.
se ele é escravo da corrupção, ele é servo do diabo. São corruptos. Vamos continuar. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Vamos procurar entender agora. Melhor. Está começando a entender. Vamos continuar. Prometendo-lhes liberdade. Promete liberdade, libertação. Libertação de casamento, libertação financeira, libertação de demônio na pessoa, libertação de financeiro, todo tipo de libertação. Mas quem está te oferecendo essa libertação? Satanás. Está te enganando. É o que Pedro está falando aí. A etimologia do texto está dando essa definição. Aqui, ó. Prometendo-nos liberdade, porque ele está sendo servo do diabo. 8,44 de João. Sendo eles mesmos escravos da corrupção. Eles são os corruptos, são escravos da corrupção. E quem é o corrupto, o grande corrupto da humanidade? Que derrubou o homem? Satanás. Continua. Porque de quem o homem é vencido? Ele é vencido pela corrupção. Vencido por quem? Por Satanás. Do mesmo é feito escravo. Ele é escravo da corrupção. E ele não percebe que ele tornou-se escravo. Voltou a ser um escravo. Voltou simplesmente ao um homem velho. Vamos continuar. No versículo 20 ele diz: se depois de terem escapado das corrupções do mundo, porque quando você recebe Cristo em espírito e verdade, você tem que deixar a cultura do mundo. Você tem que deixar os seus costumes perversos do mundo. Então vamos repetir aqui, no versículo 20. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estão entendendo? A palavra é clara aqui. Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Viu? Se a pessoa, quando era pecador, era cheia de demônios, a pessoa não sabe que tem um espírito de morte nele. São legiões que seguem quem vive ainda neste mundo. Porque o mundo, de quem é o mundo? O Deus deste mundo é Satanás. O mundo já está no maligno. Primeira epístola de João 5,19. Então vamos ficar atentos. Então, o que ele está dizendo aqui? Vou repetir para vocês entenderem. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque você se declarou, você se converteu, você aceitou que era o Senhor da sua vida. Depois você volta ao que era o homem antigo. Você declarou que seria fiel ao Senhor em todos os sentidos. Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, vocês voltaram ao velho costume, ao velho homem. Ele diz, tornou-se o seu estado pior do que o primeiro, porque antes você era dirigido e era servido pelo diabo no mundo. E você, quando desprezou o diabo e chegou até Cristo Jesus, recebeu você com todo amor. E depois você dispensa o Senhor. Quando você deu as costas ao Senhor, você dispensou o Criador, o Salvador. Presta atenção o que você está fazendo. Então esses homens estão entregando uma libertação falsa, uma salvação falsa, doutrinas falsas. São falsos mestres, profetas e pastores. E dizem, mas tornou-se o seu estado pior do que o primeiro. Você sabe o que significa isso? Se já somos seguidos por muitos demônios no mundo, imagine quando você rejeitou ele e aceitou Cristo, depois você rejeita Cristo, quando você volta, ele entra no seu templo, que nós somos templo morado do Espírito Santo. Por isso que nós não temos que habitar em templos feitos por mão de Deus. Não tem que buscar Deus dentro do templo, adorar templos, adorar homens, isso é idolatria. Vocês todos que se dizem cristãos, que estão defendendo marca, vocês são idólatras. Quer queira, quer não, está achando ruim, mas é a palavra que está dizendo. O Senhor aqui está alertando a vocês. O Espírito Santo está falando através da palavra. Estou falando alguma bobagem? Estou falando?
Então tá, você que é o sábio, então vai continuar seguindo essas doutrinas perversas, que você não tem tido paz, você vai todos os dias para esses templos e nada se resolve. Quando se resolve alguma coisa, você dá glória a Deus, que foi aquele mestre, aquele profeta que profetizou. Tudo do diabo, está aqui na palavra. A palavra de Deus é mentirosa, Deus é mentiroso, Jesus é mentiroso, o Espírito Santo é mentiroso, a Sagrada Escritura é mentirosa, tudo aqui é falso. Então você é a verdade. Quero conhecer vocês. Não preciso, porque eu conheço muito bem vocês. Percorri muitos lugares para poder chegar a essa contextualidade de entendimento. E ele diz mais. Então você já foi vencido. O último estado pior do que o primeiro. Porque se você era pecador, você voltou o que agora? Com o dobro do pecado. E para você voltar a Cristo é muito difícil quando para voltar. Porque você voltou a comer de novo. Você voltou. O que significa? O cão voltou ao seu vômito. Você foi de novo comer o seu vômito. Quando o cachorro vomita, ele volta e come. Vocês já viram isso? É nojento. É o que vocês estão fazendo. Isso é espiritual. O que quer dizer que volta com os seus costumes mundanos? E quando você volta com muita saudade das práticas ilícitas, de todo o sentido malévolo que você praticava, você volta fazendo com muito gosto. Viu o cão como faz quando ele põe aquele vômito? Ele volta e come tudo, é imundo. Eu já vi várias vezes. Né? É repugnante. Vamos continuar. No 21. E vocês têm uma coisa, vocês conhecem pessoas assim. Você conhece assim. São as piores pessoas. Quando você encontra a pessoa, olha, eu deixei Deus, eu não sirvo mais a Ele. Mas quando você estava lá, também, por que você continuava perverso? Porque você estava recebendo uma doutrina falsa. Nunca se converteu de forma original, mas se converteu através do Espírito do homem daquele tempo, daquele ministério, não através do Espírito Santo original. Por isso essa confusão doutrinária. Ele diz no 21, melhor lhe fora não terem conhecido o caminho da justiça. Você deveria, o pecador que não está conseguindo chegar, não quer se converter, é melhor ele ficar quieto na vida. Porque para tomar uma decisão para seguir a Cristo, é preciso é preciso viver para eles, é preciso honrar só a Ele. A dois senhores, não. Isso quer dizer que você é um falso cristão. Ele diz, melhor lhe foram não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhe foram dado. Então eles estão desviando do mandamento real de Deus. São 100% falsos. E não adianta, você pode ser um homem idôneo, decente na sociedade, mas esse é falso diante do Senhor, porque você está vendendo palavras podres, um produto falso. A mesma coisa de você vender uma maçã que está linda por fora, mas dentro está podre. Ela foi enganada, porque ela só olhou a árvore por fora, só viu o fruto por fora, mas por dentro, quando recebeu, foi cheio de demônios e iniquidade de Satanás. Vamos continuar. O Senhor está falando conosco. No 22 ele diz, deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. Porque está também lá no provérbio 26, 11. O sábio Salomão, ele também fala desse assunto. Olha, deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a rolar na lama. Esses falsos mestres os senhores tratam de cães, porcos, leão. São porcos, são leões, são devoradores. Vocês acham que você vai encontrar nesses templos, vai encontrar cartório, hospital, imobiliária, agência de casamento, agência financeira? Você tem de tudo lá. Está errado? Não.
porque é o ministério do homem. E ele está legalizado, pautado, de acordo com a lei do Estado, da lei da nação, não está errado. Mas não é a igreja de Deus. É isso que vocês têm que entender. A igreja de Deus espiritual, você não pode vê-la. Você sente, você vive. Não depende de coisas materiais. A igreja de Deus é imaterial. Abre o seu livro. Vamos dar uma contundência nesse assunto. Nós estamos falando com autoridade Pedro, um dos fundadores da igreja de Cristo. Então, vamos até Miqueias. Vamos lá falar com outra autoridade que é Miqueias. Eles não são de nada, não estão sendo, como eu não sou também. Mas nesse momento eu estou sendo uma autoridade. Como eu estou sendo autoridade? Porque eu estou falando da autoridade do Senhor. Mas eu não sou ungido como autoridade. Eles aqui. Mas eu nesse momento estou com autoridade porque eu estou falando da autoridade do Senhor. Então eu estou com autoridade. Estou transmitindo a autoridade. Então eu fico cheio de autoridade. Mas não sou a autoridade. Vocês compreenderam, né? Bem, então vamos para o livro de Miqueias. O livro de Miqueias, o que ele diz aqui. Vamos lá. Vamos. Encontrei o livro de Miqueias, tá ligado? Então, livro de Miqueias, capítulo 3. É simples. Vamos ver? Capítulo 3, no versículo 11. Ele diz assim, ó: os seus chefes dão as sentenças por suborno. Eles fazem aquelas campanhas, impõem valores. Olha bem, vamos continuar, vocês vão entender. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. É a palavra de Deus aqui, viu? É minha? Não, é do profeta Miqueias, o qual Deus está entregando essa mensagem para ele, do que Deus estava vendo que estava acontecendo com Israel. Já que você é profeta, isso está enquadrado você nessa lei, nessa revelação. Deus está revelando para ele o que está ocorrendo. Ele diz: seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Opa! Sou eu que estou falando? Se você não levar dinheiro, hoje qualquer gato, cachorro, passarinho, periquito, papagaio, dinossauro, leão, leopardo pode chegar, pegar uma Bíblia debaixo do braço e se reúne com alguns irmãos e abre uma placa de igreja. Nós vamos se sustentar com dízimo e vamos colocar aí uma propaganda, carro de som da rua, um rádio e assim depois chegar até a televisão. É negócio. Isso chama-se o cristianismo, fundado pelo imperador grego-romano, né? Imperador Constantino, depois do 3º século. São mais detalhes que eu falo. Ele fundou. Isso pertence à Igreja Católica Apostólica. Eu sou contra isso? Não. É o cristianismo, não o Cristo ressurreto. Não tem nada a ver. Eles têm a doutrina deles e todos hoje que copiam essas igrejas, a igreja que baseia no cristianismo, se baseia com a reforma do cristianismo greco-romano, através de Lutero, a reforma deles. Não, ele protestou contra as falsas doutrinas dele, as indulgências. E hoje as igrejas evangélicas no mundo estão cheias de indulgências, cheias de objetos. Essa indulgência para cura, prosperidade, para isso, para aquilo. É muita coisa horrível. Então, Lutero fundou a igreja dele, depois veio outros teólogos fundados também. E assim começou, e foi importante ter acontecido, sim, porque tirou uns 1.200 anos de domínio do catolicismo, que guardou a escritura só para ele, que ele podia interpretar da forma que ele queria entender. Porque Deus não deu nenhuma autonomia a nenhum homem, nenhum ministério na terra para interpretar a Sagrada Escritura do seu bel prazer. Por isso que cada um pode pegar a Bíblia e fundar a sua igreja, que o Estado já deu essa liberdade. Eu acho muito bom, eu não acho errado, mas se você usar essa placa de igreja com relevância dentro das Escrituras, vivendo, mas não usar títulos de pastores, profetas, apóstolos, sacerdotes, etc.,
e viver de acordo com a veracidade da palavra de Deus, amém. Agora sim. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Vamos lá, Miqueias 3, ele diz: e os sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Eles fazem isso. É uns verdadeiros cara de pau. Óleo de peroba não vai ser o suficiente para limpar o rosto deles. Vocês entendem isso aqui? Portanto, o Senhor diz no versículo 10, portanto, por causa de vós, ele diz, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Está falando do templo, porque era considerado Sião. O templo na terra, Israel, ali é como fosse parte do reino de Deus, que governava Israel. Considerava o monte de Sião. Simplesmente o Senhor falou que não ia ficar mais nada. E quando chegou Cristo Jesus, ele profetizou e acabou. Não tem mais tempo nesse tempo. Vocês estão montando o templo para dar imponência de bênção de Deus, Deus deste mundo. Por isso que vocês estão sendo enganados por muitos. Então, para concluir esse assunto aqui, eu vou até Isaías, rapidinho, Isaías 56. Isaías 56, vocês querem palavra? Gosta de palavra? Você diz que serve a Deus? Então, o que ele diz aqui? Vamos ver o que ele diz aqui. Tá bem? Olha o que ele diz aqui. 56:11. E estes cães são gulosos, não se pode fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Simples. Você é uma nova criatura? Verdadeiramente você é uma nova criatura? Tudo bem. Então vamos lá, vamos confirmar através de outra autoridade. Só autoridade. Essas são as autoridades. 2 Coríntios, vocês não sabem disso? Então vamos ficar sabendo. Vamos ver se vocês realmente se dedicam às escrituras, ou você se dedica às pregações, à nova escritura desses homens que estão fazendo outro evangelho. Né? Vamos lá para 2 Coríntios 2:17. O que ele diz aqui? Vamos ver o que o Senhor está querendo dizer. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vocês não têm liberdade porque vocês estão num curral. Não existe liberdade porque vocês não estão em Cristo Jesus. Você está no homem. Você está sendo dirigido por um usurpador. O seu altar está sob um dominador das trevas. Zacarias 3:1. Sejam vigilantes. Cuidado. É tempo de você mudar enquanto Deus ainda está perto de você. Significa, enquanto você ainda está vivo, Deus está perto. Porque depois que você morrer, os mortos não podem louvar, não podem falar, não podem mais clamar, não podem fazer mais nada. Segundo, ele pode até clamar, pode até louvar, mas Deus não vai ouvir. Por quê? De acordo com a parábola em João capítulo 16. Você viu? Ali? João capítulo 16? É isso? Capítulo 16, João capítulo 16? É isso aqui mesmo? Só para confirmar? João capítulo 16. O que é que diz Cristo? Né? Deixa, eu passo essa parte aí. Não, eu estou querendo não sei se é o capítulo João. Não, João, eu vou ficar sem dúvida, eu não gosto disso e eu vou. Mateus, se eu não me engano, se não for, nós estamos aqui conversando com a Bíblia. Esse assunto ele é muito importante, né? Esse assunto é importante, né? Ele fala Mateus 5,16 sobre os fermentos dos fariseus de saduceus. Você tem que se dispensar completamente desses fermentos velhos. 2 Coríntios 5,17
Uma nova criatura se faz tudo novo quando é uma nova criatura. Amém? 5,17, agora sim que eu lembrei, 5,17, 2 Coríntios, também 5,17, 2 Coríntios 5,17, que ele diz aqui: assim que se alguém está em Cristo, todos vocês sabem dessa mensagem. Nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Você está recebendo tudo velho. Por quê? Porque você está recebendo doutrina de homens, ciência do homem, com sutileza e com filosofia vã. Suave, mas usam a Escritura. Satanás, nos 4 cantos da terra, está usando as Escrituras, porque fala dele, e fala de Deus. Mas ele inverte toda a etimologia da palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço pela tua presença mais uma vez. Eu fico feliz que você tenha me suportado até agora. Espero que você tenha entendido e compreendido a mensagem do Espírito do Senhor através de mim para você, para que vocês fiquem edificados na rocha do Senhor. Que Deus abençoe você grandemente, tu e a tua família. Que Deus abençoe os teus caminhos e ilumine, e que abra os seus ouvidos e abra o seu coração, não a tua razão, mas viva na razão do Senhor. Abraço de paz, óculos santo, e até a próxima, com a graça de Deus. Amém.